Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para o nosso companheirismo ao redor da palavra. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem A Era de Pérgamo e também a mensagem A Palavra Falada e a Semente Original, sobre o grande plano de Deus em gerar um homem segundo a sua própria imagem. Isso é algo grande, é uma profecia. Isso tudo tem a ver com a nossa eleição e a nossa predestinação. O grande plano que Deus tinha em sua mente para gerar, veja, debaixo da nova criação, debaixo do poder da palavra falada, veja, uma geração conforme a sua imagem, de acordo com Gênesis 1:11. Por isso Jesus é chamado de a semente da mulher, ou seja, a semente, palavra falada, semeada no ventre de Maria. Veja, Maria, a Virgem, ela disse: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o mesmo está fazendo a verdadeira igreja, essa que tem a mente de Cristo. Nós não temos os nossos próprios pensamentos. Quando nós cremos na mensagem e repetimos a mensagem, nós estamos expressando os pensamentos de Deus. E esses pensamentos são eternos. Veja, e se são eternos, eles não podem falhar. Veja, esses pensamentos são expressados, logo tornam-se a palavra de Deus, e uma vez expressados, essa palavra terá que se reproduzir, a exemplo do que aconteceu com Maria. Na mensagem Era de Pérgamo, na página 147, nós temos a seguinte declaração do Espírito de Deus ao profeta. Veja, a palavra de promessa veio à Virgem Maria. Veja, palavra de promessa, de acordo com Isaías 9:6. Veja, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. A palavra que estava em seus pensamentos, que Isaías captou os pensamentos de Deus e ele os expressou, e depois que ele falou, aquela palavra já tinha um endereço, e esse endereço era Maria, o ventre da Virgem. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo que lhe trouxeram a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus, Isaías 9:6. Ele cumpriu, naquela ocasião, tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. O mesmo está acontecendo com a verdadeira igreja, que está crendo na palavra do anjo. Veja, os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele. Veja, já está essa semente colocada em nosso coração. Pois ele é a cabeça deles e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Essa é uma grande escritura. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Veja, ele lhe mostra sua palavra de vida. Ela recebe. Ela nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Veja, a água é o Espírito Santo que dá à semente a condição para viver. Veja, eis aqui o segredo disso. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é verificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguarda, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Que grande declaração nós temos aqui. Veja, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 a seguir, temos a seguinte palavra: ora, o Senhor é Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então veja, a palavra está na noiva como estava em Maria. A semente foi plantada. O Espírito Santo é a água, é a umidade que dá à semente as condições para ela crescer e se manifestar. Então, um filho na imagem da palavra, essa é a profecia. Então veja na mensagem a palavra falada, a semente é a semente original. Isso está aqui para algo muito maravilhoso para esta hora, para a nossa meditação. E isso é algo que deve mover as nossas almas. Veja, isso deve ser algo que deve penetrar dentro do nosso coração e trazer fé. Veja, em Gênesis 1, recordem, cada semente conforme sua espécie, na imagem de Cristo. Veja, isto deve ser para sempre assim. Sempre há esses tipos. Um homem que diria, pode crer que a igreja passaria pelo período da tribulação. Eu gostaria de saber onde você obteria uma semente para isso. Não tem sombra lá atrás que mostre que a igreja passaria pela tribulação. Não. Veja, você observou lá atrás, onde a chuva caiu na outra espécie? Onde ela caiu? Noé estava na arca antes do julgamento cair. Veja, Sodoma, Ló estava fora de Sodoma antes disso acontecer. Claro, nós não passaremos pelo período da tribulação. Você irá ao rapto em um desses dias. Porque você tem que ser julgado. Jesus suportou a minha tribulação. Foi aí quando aconteceu a minha tribulação, bem ali. Veja, o corpo de Cristo, pela igreja completa. Veja, eu aceitei, estou livre. Veja, diz a Bíblia, quando eu vir o sangue, eu passarei, veja, por cima de vós. Isto é certo. Moisés estava salvo, protegido com Israel, enquanto a tribulação caía lá fora. Correto? Então, toda semente deve vir conforme a sua espécie. Então, veja, Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua espécie, para ser a sua palavra na terra. Veja, ele expressou isso em Jesus Cristo. O que foi? Deus estava em Cristo. Isto é, o homem conforme a sua espécie, segundo a palavra. Vem, quando a palavra estava em Cristo, um homem humano, expressando a si mesmo através dele, cada palavra, cada escritura, porque a palavra é Deus. Aquele foi Deus, a palavra, em Cristo expressando a si mesmo. E Deus, no princípio, fez o homem conforme a sua própria imagem, e esse é o tipo de homem que Deus faz hoje. Veja, o seminário e a incubadora chocam e produzem um punhado de híbridos, vem às escolas. Mas Deus chamou um homem, e ele está em sua própria imagem, a palavra viva nele. Veja, isto é certo, aí está ele, e este é o homem de Deus. Homem na sua própria imagem, na sua própria semelhança. E Jesus disse que ele fará as obras que eu faço. Então Deus fez o homem conforme a sua espécie, conforme a sua imagem. Veja, de glória em glória, de fé em fé. Sua espécie. Qual é a sua espécie? Veja, qual é a espécie? Veja, a palavra. E ele é a palavra. Então, se o homem nega a palavra de Deus, como pode ser ele a imagem de Deus? Veja, apenas fazer uma pergunta. Pergunte a você mesmo. Como pode você ser a imagem de Deus e negar a palavra de Deus, quando a palavra expressa a imagem de si mesmo? Ele diz. Isso não significa... Veja, alguém pode tentar colocar sua própria interpretação na palavra e dizer que ela não está dizendo exatamente o que ela disse. Isso é hibridar. Agora veja, olha aqui, coisa muito importante. Veja, um homem, parágrafo 282, veja, um homem na sua própria imagem conforme a sua espécie. Veja, Deus fez o homem conforme a sua espécie. Você compreendeu? Veja, um homem segundo a sua espécie. Deus fez o homem conforme a sua espécie. Você compreendeu isso? Um homem segundo a sua espécie. Bem, que tipo de homem era ele?
se você olhar para trás e ver o que ele era quando ele foi feito carne, esse é o tipo de homem que ele faz. Veja, um homem conforme a sua espécie. É isso correto? Um homem segundo a sua espécie. Repetindo isso. Esse é o tipo de homem. Ele disse lá atrás, veja, certa vez é um homem, você é segundo meu próprio coração. Isso a respeito de Davi. Um homem segundo o seu próprio coração. Davi, recorde disso? O Espírito de Deus em Davi. Davi, um rei rejeitado, ou ungido. Veja, e sempre rejeitado. Davi, o rei rejeitado, subiu a colina quando o seu próprio povo, veja, eu falarei sobre isso nesses próximos 3 minutos, irmão Brana. Quando o próprio povo de Davi deveria estar, sua própria espécie o destronou, seu próprio filho, e o tirou do trono. Davi desceu até ali, e mesmo um deles veio ali cuspindo nele, aquele rei ungido. Este velho sujeitinho chegou ali aleijado em sua doutrina. Veja, a Bíblia diz que ele era aleijado, você sabe, e ele seguiu cuspindo naquele rei. Observe Cristo, cuspiram nele. Aquele mensageiro ao seu lado, um anjo o representando ao lado de Davi, depois ao lado de Cristo, puxou uma espada e disse, deveria a cabeça daquele cão ficar, veja, cuspiu naquele rei? O anjo disse, eu o atingirei matando. Davi disse, levante a sua espada. Eu tenho que fazer isso. Subiu ao topo da colina de Jerusalém, olhou para baixo, um rei rejeitado. E ele chorou. 800 anos dali, o filho de Davi, o espírito que estava em Davi, em uma porção, se colocou na mesma colina, um rei rejeitado sendo cuspido e criticado. Veja, Jesus cumprindo aquela escritura. Porque em Davi estava o Espírito de Cristo prefigurando, veja, a vida do Messias e o sofrimento do Messias. Veja, e eu posso imaginar Deus dizer, aquele anjo estava andando por ali com ele, quando ele subiu ao calvário assim, o anjo, deveria a cabeça daquele cão permanecer nele? Deixe-o em paz, disse o Espírito. Ó, está chegando o tempo. Mas Davi, quando ele voltou, veja, a história mudou. Davi chegou cavalgando em triunfo. E esse sujeito correu gritando por misericórdia. Claro, deixa-o em paz. Um dia, ele virá em poder. Então o riso virará para o outro lado. Isto é certo, apenas deixe-o em paz. Mas Deus disse, Davi, você é um homem segundo o meu próprio coração. Quando Deus cria o homem, ele é da sua espécie. Davi disse, escondi tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. A única coisa que ele necessitava era a chuva, o Espírito Santo. Veja, mas o Espírito Santo não havia sido dado ainda. Ele tinha a palavra e a palavra estava nele e ele podia conhecê-la. Ele disse, eu a escondi no meu coração. Senhor, veja, ela não floresceu e agiu como deveria, mas eu a escondi ali, Senhor, eu a escondi. Mas quando Jesus chegou, ele era a palavra manifestada. Tirou o germe disso e o trouxe de volta a palavra agora. Se o cálice de Davi secou, como será o nosso? Sem o Espírito? Então veja, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Veja, agora mesmo a igreja está sendo limpa de toda tradição, todo credo, todo dogma, todo pensamento humano. Para que quando tiver somente a palavra em nosso coração, como Davi disse, eu a escondi em meu coração. Então virá o Espírito Santo, porque agora é tempo, agora é a hora para que o Espírito, a água, venha sobre a semente eleita, para produzir a fé de arrebatamento e tirar a igreja da terra no arrebatamento. Meu irmão, Deus te abençoe. Espero que tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.